do Varejo, do Centro Universitário Uniavan, dos polos de Brusque, Itapema, Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau. Essa é uma aula que deveria ter acontecido na terça-feira da semana retrasada, e por problemas técnicos a gente não conseguiu fazer a gravação da aula. Ontem, nessa terça-feira, eu acabei lecionando para eles a unidade 2 da disciplina. A disciplina chama-se Comunicação Organizacional e Endomarketing. E aí eu fiz, já tinha feito essa aula, isso definido, porque a unidade 2 dessa disciplina, ela versa justamente sobre o mundo da comunicação organizacional, mais à luz da mídia. O que é uma assessoria de imprensa, o que é uma assessoria de notícias, que tipo de estratégias que as organizações podem acabar utilizando para fazer uso dessa ferramenta, que é a comunicação institucional. Então, nós viemos trabalhando ao longo da disciplina comunicação, aspectos da comunicação, elementos da comunicação, falamos de comunicação não violenta, abordávamos ontem tipos e gêneros textuais, e aí, evidentemente, a competência da profissional que vai falar conosco agora é a pessoa mais gabaritada para fazer isso. Eu peguei especificamente a unidade 2 da disciplina, dividi ela em alguns tópicos para que a gente pudesse conversar por 1h30 com a Daniela, justamente para passar para vocês. E é interessante, Daniela, que as pessoas que fazem parte aqui desse grupo de alunos, nós temos empresas conceituadas, da cidade de Brusque, da cidade de Itapema, da cidade de Blumenau. É uma turma formada, pela sua grande maioria, por donos das empresas. São os gestores, os donos, os gerentes, muitos supervisores. Temos empresas com mais de 30 anos de atuação no mercado que fazem parte do quadro de aluno dessa disciplina do curso de gestão de negócios novo. A honra, então, meninos e meninas, de apresentar para vocês Daniela Medeiros. Tá? Ela é jornalista por formação, ela é graduada em comunicação social com ênfase em jornalismo, tá? Atua como locutor profissional desde o ano de 97, em emissoras de rádio de Santa Catarina, e já como jornalista teve seus trabalhos vinculados em cabeças de rede nacional de rádio e TV, tá? E tem grande experiência, possui muitos trabalhos como locutora publicitária, locutora institucional e em vários meios do estado, do país e também do mundo. É apresentadora de eventos, atua como mestre de cerimônia capacitada por protocolos institucionais com formação técnica. Ela é certificada pelo Instituto Federal de Santa Catarina em cerimonialista e mestre de cerimônia. Produz e apresenta roteiros personalizados para cerimônias de casamentos e eventos institucionais. Tá? E aí, eu vou deixar aqui que a dona da voz fale, e eu sou suspeito de falar da paixão que eu tenho pela voz dela. Os senhores provavelmente já devem ter escutado em Rádio Transamérica, Jovem Pan, rádio, pessoal de Itapema, pessoal lá da região de Bombas, Bombinhas, Porto Belo, então em algum momento vocês já devem ter escutado a voz da Daniela Medeiros. Tudo bem, Daniela? Quanto tempo de profissão? Fale só um pouquinho para nós dessa tua experiência na área de comunicação institucional e comunicação organizacional. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite a todos que podem me ouvir e me ver neste momento. O áudio tá bom, professor? Certo? É que eu estou dentro de uma cabine acústica e o sinal da internet não sabia se era tão bom ou não. Estou fazendo o teste agora. Eu sou comunicadora atuante com o microfone, como o senhor disse, desde o ano de 1997. E a minha escola, por incrível que pareça, preparou o meu raciocínio muito bem, porque eu atuei em casas de bingo, aquelas mais luxuosas de São Paulo, quando eu tinha 17 anos. Você tinha que falar no microfone todas as partidas, todos os números, e ainda calcular quantas pessoas tinha na plateia, para que eles próprios pagassem o valor arrecadado, que na época, nos anos 90, ultrapassava 100 mil reais. Então, o meu pensamento foi estrategicamente produzido ali. Isso foi fundamental para a minha carreira, porque, como locutora de rádio, eu tinha que falar com o ouvinte, imaginar o ouvinte, fazer a venda, tudo isso mensurado em tempos específicos, ou de 30 segundos, ou em entrevistas de 1 minuto e meio. Essa mensuração do tempo facilitou muito a minha entrada no rádio e permanência nele, inclusive. Isso é um diferencial na minha capacidade comunicacional.
Nos anos 2000, cursei, então, jornalismo para poder ganhar um pouco mais e ser mais valorizada, porque o rádio, na época, era muito machista, as mulheres eram só flechistas, e aí o jornalismo, então, me consagrou como uma profissional do rádio gabaritada. Hoje, em Santa Catarina, eu posso dizer que já atuei em todas as regiões, na maior cidade do estado, na capital. Falta só o Planalto para eu atuar dentro de uma emissora lá, mas já tive a voz veiculada lá também. E ainda cursando a faculdade, quando a cadeira de jornalismo perdeu um pouco a credibilidade, uma vez que, na época, o governo federal desvalidou o diploma. Hoje, qualquer pessoa que fale no microfone em frente a um celular pode ir no Ministério do Trabalho e requerer o seu crédito de jornalista. Ali a gente se ligou, né, nós jornalistas na época. Vamos para assessoria. Então, fiz uma pós-graduação na área e hoje eu atendo vários ramos da comunicação, como assessoria de imprensa, locução, apresentação, repórter. É um leque muito vasto da comunicação que eu posso atuar e, inclusive, responder algumas perguntas de todos eles, professor. Muito bem. Daniela, a gente percebe, eu, por experiência profissional na área de consultoria e já ter passado por algumas empresas, existe uma confusão muito grande entre marketing, então as pessoas acham que fazer marketing assim é da mágica, do nada, qualquer um acha que pode fazer marketing dentro das organizações, acabam misturando muito, que é um conteúdo, e até convido a professora na próxima semana, se quiser assistir o último nosso encontro, que eu vou falar de endomarketing, confundem muito endomarketing com marketing, e a gente vê que as empresas pecam muito no relacionamento do endomarketing com a empresa. Eu não consigo vender o meu produto para mim mesmo, quiçá para fora das organizações. E aí eu tenho o primeiro questionamento aqui, porque a ementa da disciplina, ela toca disso já no início da unidade 2. Qual é a grande diferença, e eu tenho várias empresas aqui, de alunos aqui que estão nos assistindo, inclusive a grande maioria delas são administradas por mulheres, vocês estão dominando o mundo, tá? A Rosângela, que está nos ouvindo, vai saber o que eu estou dizendo, porque a história da empresa dela mostra o quão forte é a força da mulher no mercado de trabalho. Qual é o grande diferencial, ou se há uma diferença, eu posso estar sendo também errôneo em falar isso, de assessoria de imprensa e assessoria de notícia? É uma pergunta que me fizeram, e se assessoria de imprensa é só para quem é pessoa de renome? Agora, você pega o Davi, do BBB, agora tem um assessor de imprensa. Ou qualquer empresa pode ter isso? Ótima pergunta, professor. Na verdade, o endomarketing ele deveria estar engessado na estrutura comunicacional de qualquer projeto de comunicação. Se você tem uma equipe para fazer uma campanha, toda essa equipe precisa conhecer o DNA do produto ou pessoa em questão. Isso já é um endomarketing. Uma campanha política, por exemplo. Não adianta eu contratar o editor de áudio e o editor de vídeo que não mensure quem é o nosso cliente ou a nossa marca, que no caso é o prefeito. Tem que saber onde ele nasceu, tem que saber onde ele cresceu, onde ele estudou, tem que mensurar o DNA do produto. Isso é válido para a empresa e para os funcionários, o que não acontece. Geralmente eles dão essa função de endomarketing para o RH, que não é comunicador, não é jornalista, não conhece os macetes para infiltrar-se na cabeça de alguém, porque tudo tem técnica. Você meio que faz a equipe se apaixonar pela marca e automaticamente eles viram pulverizadores do teu conteúdo comunicacional. Eu acredito que o endomarketing é o primeiro passo a ser dado num projeto de comunicação, sobretudo os estratégicos. Não adianta só o assessor de imprensa saber das coisas. O que ele sabe, ele tem que pulverizar para toda a equipe, a ponto de uma pessoa qualquer, um estranho, pedir uma informação e aquela pessoa está apta a responder. Muito bem. A diferença, então, entre assessoria de imprensa e agência de notícias, né? É muito legal falar isso, porque hoje, com esses podcasts, qualquer um aluga um estúdio, compra equipamentos renomados, caríssimos, melhores do que muitas rádios, inclusive, ou compram espaços em emissoras de rádio, porque o rádio está tão apertado, hoje tu não tem mais que ser profissional, os espaços estão abertos, qualquer um pode comprar um espaço e ter o seu programa de rádio hoje. E se dizem programas de notícia? Não, são programas de informação.
A notícia está pronta lá na internet para você apenas ler. Às vezes mal se lê também, né? Quem faz a notícia é o jornalista, porque para você construir uma notícia, você tem que conhecer os dois lados, você tem que ter o cheiro do momento onde aconteceu o crime, onde aconteceu o espetáculo. Essas entrevistas hoje por WhatsApp é muito perceptível para nós profissionais da área. Quando um texto foi feito pelo chat GPT ou por conversas de WhatsApp, ou quando o texto, de fato, o profissional do jornalismo foi lá de perto, porque eles caracterizam o barulhinho que o sapato faz na areia daquele local, sabe? E aí aquilo ali é uma notícia, porque tem todas as visões do fato. Agora, você apenas lê aquilo, não é uma notícia, é uma informação. E no caso de agência de assessoria de imprensa, a diferença é que você não vê os dois lados, não é uma notícia. É um marketing especializado daquela pessoa, daquele produto, daquela empresa. Eu vou a fundo em tudo que tem lá e, claro, só falo a positividade. Eu relato a negatividade em momentos de crise. Por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho. Não tem como disfarçar isso ali. Foi uma crise generalizada. Só me resta assumir. A boate quis o incêndio. Não tem como disfarçar. Sou culpado, foi dentro da minha boate, foi dentro da minha empresa. Eu tenho que assumir. E quando você pega um assessor de imprensa culpando o governo ou culpando a Secretaria de Saúde, ali você vê o despreparo do profissional. Porque culpabilizar não é um trabalho da agência de assessoria de imprensa. O gerenciamento de uma crise se dá em assumir o fato. Ali que entra o jornalista de verdade. Qual é a verdade? Qual é o fato? O fato é esse, certo? Vou me aprofundar nesse fato e pulverizar o melhor dele. Como pulverizar o melhor de uma crise? Aprendendo com ela. A partir desta crise, o erro é o caminho do acerto, professor. A partir desse erro, eu vou pegar a engrenagem defeituosa e melhorá-la. Nessa linha de raciocínio que você está falando, Daniela, deixa eu te dar um exemplo e tentar imaginar como que passa, como que age a cabeça do gestor nessa hora. Eu vou dar um exemplo, eu vou citar, por exemplo, assessorias de imprensa de times de futebol, a TV Flamengo, a TV Vasco, a TV Corinthians. A gente vê que quando tem por exemplo, uma coletiva de imprensa, que agora tem um monte de canal de YouTube que vai na coletiva de imprensa, e esses caras têm a voz para fazer pergunta e não a imprensa. Então, a ESPN está lá, a Rede Globo está lá, a Bandeirantes está lá, e tem meia dúzia. Aqui, esses caras, eu percebo que eles têm mais voz no microfone que os caras da imprensa, efetivamente. E eu percebo, pelo que você me disse aí, eu vejo que acontece isso muito no futebol, e vamos falar de uma tragédia, por exemplo, que foi o incêndio nos Garotos do Ninho, que quando a TV Fla faz qualquer reportagem, a gente vê realmente que a reportagem ela tem um caráter muito institucional e meio que uma passação de pano. Isso é determinado pela alta diretoria da organização, o profissional da área de comunicação. Como que ele se sente nessa hora, sabendo que ele não pode bater tanto porque ele é funcionário daquela organização? Como que é isso? Muito bem, é um grande desafio, professor. Isso não só na agência de assessoria de imprensa, como também nas agências noticiosas, em que você tem o fato. O jornalista, ele é a favor do fato, mas as circunstâncias nem sempre. Se o profissional do Flamengo, por exemplo, está gabaritado suficientemente, ele assumiria a crise. Mas quantos anunciantes essa marca perderia uma vez que assumisse? É verdade, eu matei tantos meninos por conta de falta de avaliação no meu ar-condicionado. É uma questão de dinheiro daí. Como também nas emissoras de rádio, em que a prefeitura de fato não atendeu circunstantes, pessoas na saúde, vamos supor. Mas a prefeitura é o maior anunciante daquela emissora. Não posso fazer isso. Vou ter que tapear, vou ter que camuflar. A assessoria de imprensa entra aí também, em trazendo a positividade do assunto. Muito bem, obrigado, então. Nessa mesma linha, já que a gente está falando do digital para isso, como que você vê a comunicação organizacional nessa era digital? E como que isso tem influenciado a forma como as empresas selecionam o seu público-alvo? Como que enxerga isso? Essa pergunta é bem importante, eu precisei anotá-la, porque ela é de suma importância e tem empresa que ainda não se tocou, tá?
porque existe uma questão do inédito ali e do instantâneo. Você estando na rede social, precisa pensar bem se quer estar lá. Uma vez que você estiver na rede social como empresa, marca, pessoa ou instituição, você tem que estar em constante atenção ali. Uma coisa, uma vírgula citada a seu favor ou contra ele, você tem que estar ciente disso, senão nem esteja lá. E é isso que as empresas não se ligam, né? Eles fazem seus perfis nas mais diversas redes sociais. Por exemplo, uma empresa de fralda geriátrica não precisa estar no TikTok, que é extremamente adolescente. E se tiver, tem que estar uma comunicação específica para aquele público ali. Então, o seu vô precisa da fralda geriátrica, entendeu? Tem que estar direcionada. É um outro erro das empresas que eles pegam um único texto, um único post e pulverizam em todas as redes. LinkedIn, Facebook, YouTube com a mesma comunicação. Não. Cada uma tem uma linguagem. É como se cada uma fosse um país, cada uma fala o seu idioma. E outra, tem que estar em monitoramento, do positivo ao negativo, até uma curtida que seja. Você tem que ir lá naquela pessoa que fez isso, conhecer, saber onde ela mora. É pesquisa. Rede social é sinônimo de pesquisa. Não adianta você estar lá se você é contrário a esta ferramenta tão valiosa, né? O serviço de assessoria em comunicação, por exemplo, que é um serviço tipo que você presta, ele permite isso, então, direcionar e desenhar junto com o gestor da organização como atingir os públicos-alvos nas suas redes sociais? Isso vocês conseguem fazer, então? É o papel ou uma das ações de quem tem uma formação nessa área? Exatamente, ó, professor, o assessor de imprensa preparado para isso, né? Qual é o intuito deste profissional? Não é, conseguir muitas visualizações ou abranger vários seguidores, não. É você carimbar a marca naquele comportamento humano. Passam-se anos e anos e você continua naquele indivíduo. Dane-se se for 1, 5 ou 2 milhões. E eles pecam aí, no caso do assessor de imprensa que não está preparado, simplesmente fez jornalismo e atua quando ele quer ganhar mais na questão de falar, eu vou cuidar de 6 redes para você. Ele cobra pelas redes. Mas será que é o certo? Você já estudou esse público? Vai estar nas 6 redes? Você vai ter esse tempo hábil de preparar esses 6 idiomas, esses 6 posts? É um trabalho de formiguinha. Dá certo? Muito. Mas tem que ver aonde que você pode atuar. Nem sempre eles são sinceros em dizer, olha, eu posso fazer isso com o teu Instagram. Para eu pulverizar para mais redes, preciso de uma equipe de audiovisual, no caso do YouTube, preciso contratar empresas de tráfego, no caso das demais redes que são pulverizadas de maneira internacional, dependendo do nicho. Ele tem que ser honesto para o trabalho dele dar certo. E como a gente ganha tão pouco, né? Às vezes a gente abraça o mundo e não dá certo, e é por isso que a assessoria de imprensa, às vezes, ela é mal vista, né? E fica nesse papo que é só o famoso que consegue, porque o famoso já é famoso, não precisa ser pulverizado. Não é assim. Tem casos extremos e maravilhosos para citar, por exemplo, a empresa Klabin, em Lages. Ela poluiu muito o bairro no início, degradou o bairro, e não tinha rede social na época, mas essas informações estavam denegrindo aquela nova empresa que tinha chegado na cidade. O que ela fez? Ela sumiu a crise. Ela disse mesmo que fazia poluição, mudou todo o sistema de aparelhos dela, fez uma praça, plantou árvores, as pessoas que moravam naquele bairro passaram a ter seus imóveis valorizados, ela trabalhou o comportamento humano que estava todo negativado em relação a ela. Mas por que isso? Porque fez pesquisa, foi de porta em porta no bairro, comprou pesquisa de opinião, estudou. A pesquisa e a assessoria de imprensa é um casamento. E os dois juntos é o sucesso da comunicação, com certeza. Eu tenho uma pergunta polêmica, mas vou deixar ela para o final, tá? Ela me vem agora na cabeça, você falou uma coisa, e como eu vim da área da administração, eu vejo que a administração e contábeis tem algumas arestas que precisam ser aparadas, e eu quero depois tocar lá no final, eu vou fazer um questionamento sobre jornalismo, publicidade de propaganda e relações públicas. A gente estava falando justamente de reputação, você pegou o caso da Klabin, nós temos o caso da Gomes da Costa, aqui, que teve também fazer ações para evitar a poluição aqui em Itajaí, né? Qual é o papel da assessoria de imprensa na construção da reputação e na imagem das organizações
E como que você acha, né, que as estratégias de assessoria de imprensa evoluíram ao longo desse tempo? Se nós fizéssemos um recorte, eu sei que você é bem jovem comparado a mim, mas se nós fizéssemos um recorte, assessoria de imprensa antes das redes sociais e assessoria de imprensa depois das redes sociais. Estamos vendo agora os Estados Unidos sofrendo sanções do TikTok na China. Agora, acabaram de anunciar hoje no início da tarde que o YouTube, o Google e essas redes sociais vão ter um controle severo sobre o que será publicado nas eleições municipais. Como que você enxerga? Assim, primeiro, qual é o papel da assessoria de imprensa na construção da reputação da organização? E quais as estratégias de assessoria de imprensa, tá? Como que elas evoluíram ao longo do recorte de tempo, principalmente com o advento das redes sociais nos últimos 10 anos? A assessoria de imprensa, para ela ser estrategicamente um sucesso, ela tem que estar casada com a publicidade. Por quê? Eu faço o levantamento de dados, produzo conteúdo de maneira informativa, certeira, chequeio os fatos, mas a publicidade, as formas de se publicizar isso, rádio, impresso, eu preciso de um bom design, eu preciso de uma marca. A flechinha do Netflix, quando você entra, dá aquela carimbada, tunduns, no raio, que marca. Isso ali é um conjunto de coisas. Alguém pensou, é óbvio, mas outra pessoa produziu. Então, as três áreas da comunicação foi muito estratégico quem determinou isso, que é a publicidade, o jornalismo e as relações públicas. Necessariamente, hoje, um assessor de imprensa faz essas três coisas, né? Porque os filtros no Instagram te dão recursos para você quase ser um publicitário na criação de arte. Mas eu acredito que o primeiro passo é o endomarketing, no caso de empresas. No caso, até inclusive, se você for divulgar estes famosos aí que todo mundo fala, né? O nicho onde ele está inserido precisa ser trabalhado de maneira comunicacional antes de qualquer estratégia estabelecida. Até porque são eles que vão me trazer mais informações sobre o cliente ou sobre a marca. É o funcionário que vai me dizer que a descarga do banheiro não está funcionando, é o funcionário que vai me dizer que os uniformes não são entregues, estão apertados. É o endomarketing que vai me preparar para eu produzir essa peça de talento e extraordinário para pegar lá fora, né? Eu tenho que resolver aqui dentro, deixar todo mundo aqui dentro apaixonado, e depois, junto com a publicidade, nós vamos pulverizar e conquistar o mundo. Com a internet hoje, o céu é o limite, né? Estamos eu e o senhor aqui, em distanciamento, né, hábil, né, que não teria como a gente conversar e realizar esse material, a agência de publicidade usando isso a seu favor, bem usado, só tem a ganhar. No caso da política, de se ter regras de comportamentos e leituras lá da internet, é isso que todo mundo está esperando, né, professor? Os pais de família, sobretudo, né? Eu acho que precisa de uma organização, com certeza. A gente está falando de um assunto muito brando, muito leve, que é pulverizar informações positivas de empresas ou marcas. Mas a gente sabe que o mundo da internet é um tanto quanto mais perigoso que isso, né? Eu sou a favor do regramento, com certeza. O advento das redes sociais, para quem era um profissional da imprensa antes de 2014, quem é um profissional da imprensa agora, no seu ponto de vista, as redes sociais mais ajudam ou mais atrapalham? Olha, eu sou das antigas. Eu gostava de olhar no olho do meu entrevistado, porque eu via ali se ele estava titubeando na resposta, ou o timbre de voz era verdadeiro naquela gravação com o microfone sorvetão na frente dele. Isso até intimidava antes a fonte, ele parecia que não podia mentir, né? Hoje todo mundo tem aquele microfone sorvetão na frente, já não intimida, já não tem mais aquele respeito, medo, receio de falar a verdade. Nós aqui onde eu trabalho hoje produzimos cerca de 20 reportagens ao dia, isso graças ao WhatsApp, mas o cara responde o que quiser, e a maioria das respostas vem lida, assim, sabe, tão artificial, descredibilizou um pouco a força comunicacional, eu acredito. Eu gostava da foto, os fotógrafos que iam lá de verdade, tiravam aquela foto. Hoje a foto é feita por qualquer usuário. Enfim, eu acho que ficou frio, sabe? Eu torço para que dê mesmo uma chacoalhada e essas regras permitam que a gente volte um pouquinho ao passado, porque é tão automático, assim, não sei, não gosto muito, não. É engraçado porque vai bem ao encontro do meu próximo questionamento, que quando a gente fala de perfil profissional. Então, assim, na sua opinião, quais seriam as principais habilidades e características
que eu busco em um profissional que eu pretendo colocá-lo como assessor de imprensa, ou responsável pela área de marketing ou marketing da minha instituição. E principalmente pelo que você disse, como que você, uma profissional que começa, você está quantos anos no mercado? Desde Eu no 2011, mercado, no 13 mercado anos. da comunicação, 2007 é o meu primeiro registro de jornalista. Tá, então nós estamos falando aí de 17 anos, então você chegou antes das redes sociais, a primeira efetivamente começou lá em meados de 2013, 2014, então você teve que se adaptar. Eu Sim. nem vou falar de mim, com 51 anos, eu passei pela terceira e pela quarta revolução industrial, então eu percebi a diferença. Hoje, quando me questionam, professor, como é que era fazer gestão na década de 90, como é que é hoje? É muito fácil de falar, porque eu passei por isso. Mas para um profissional hoje, eu preciso contratar um profissional do teu gabarito. Que tipo de habilidades, que tipo de características a gente, como gestor, porque eu, inclusive, vou vincular isso aqui no canal Explica Tetel, essa nossa entrevista, que tipo de profissional, que habilidades esse profissional deva ter para eu buscá-lo no mercado e justamente com essas variantes que você disse, ele não ser tão refém das redes sociais, ter um quê também de nostalgia da imprensa do passado, mas também não ser, eu canso de escutar isso da área de gestão, que ele é muito engessado em métodos antigos, por exemplo, pessoas que fazem gestão de projeto ainda e acham que gestão de projeto, ser certificado em gestão de projeto é um grande mérito, isso era 10 anos atrás, hoje já não é bem assim. Então, são pessoas que estão meio agarradas ainda a métodos de gestões antigos, sabendo que tem muito método novo, que a gente fala que são as metodologias ágeis. E na imprensa, que tipo de profissional e que característica eu devo buscá-lo, justamente para lidar com esses dois mundos aí, o antes e o depois das redes sociais? Só um adendo sobre a sua fala, professor. Quando eu era radialista e não tinha imagem do rádio, eu participei das instalações das primeiras câmeras audiovisuais dentro dos estúdios e pude perceber a revolta dos radialistas mais velhos, assim, que não queriam vincular a imagem à voz, por questões óbvias, né? E houve uma relutância, assim, eu participei ativamente disso, e a gente ia trabalhar de peruca na revolta, assim, para não ser identificado, que era a magia do rádio na época, que era só a voz, né? E passei por essa transformação também no jornalismo, porque fiz parte do advento do blog. E na época a gente ficou muito motivado, porque no texto do blog, que era o site, né, em que você inseria notícias, ele tinha a ferramenta de hiperlinks, que você faz uma frase toda e na frase Flamengo, por exemplo, você clica e vai para o site do Flamengo. Ele te direcionava para outro. Ali foi o início da distração sobre o conteúdo, né? Porque aquilo que tu estava lendo já ia para outro lugar, você não terminava de ler a notícia. A transformação textual se deu aí, que antes o texto de notícia lindo, maravilhoso, com 3 personagens, já não dava mais. Tinha que ficar pouquinho, pequenininho, para dar tempo de você mensurar toda a informação aí. Foi onde surgiu o Twitter, em que você foi treinando a capacidade de falar tudo que você quer com apenas 150 caracteres. E ali começou a transformação técnica e fria da informação. Ali a gente acompanhou tudo, né? E cada vez está mais fria ainda, né? A ponto de já nem ter mais texto, né? Os profissionais, hoje profissionais não, mas os conteúdos de rádio, hoje a pessoa paga o horário, vai lá, senta na frente, não lê um livro antes sobre o tema, não se prepara, liga o microfone, tudo muito, muito imediato, muito frio. E eu, para contratar alguém para minha equipe, num planejamento de comunicação estratégica, eu faria testes para ver se ele é rápido no pensamento, se ele tem aquela técnica que eu falei para vocês lá no início, de mensurar tempo, pessoas, tempo de fala, tempo de palavras, tem que ser muito dinâmico, não pode ser uma pessoa muito devagar. Talvez isso para ciências exatas dê certo, né? Da pessoa levar 1 hora para fazer uma conta. No caso da comunicação, não dá. Você tem que mensurar um fato, que, como, quando, onde, por quê, em 30 segundos. É o primeiro teste que eu faria. Fala para mim sobre essa caneta num texto de uma lauda. Se a pessoa demorar muito, escrever 5 folhas, já não vai ser um bom assessor de imprensa, porque é muito rápido o que acontece. Você está divulgando um release 2 horas da tarde do lançamento de um produto,
mas às 3h30 morreu alguém dentro da empresa. Você tem que produzir um outro release em 5 minutos, muito rapidamente. Então, tem que ser muito ágil, muito rápido, muito proativo, conhecer a imprensa, não adianta nada você ser bom e não ter vínculos com quem trabalha no rádio, na TV da região, sabe? Você tem que ter esse relacionamento, porque são eles que escolhem quem é que vai para o ar. Então, esse relacionamento também é importante. Um novato, por exemplo, não tem isso. Por isso que os bons assessores de imprensa, ao meu ver, é uma opinião minha, Daniela falando, eles são 40 a mais. Ô, Dani, olha só, engraçado que você falou, e tem uma outra, eu estava olhando meu roteiro aqui, é, justamente isso que você fala da pressão do tempo, da velocidade da comunicação. Nós vivemos hoje num mundo completamente globalizado, onde nós estamos a um clique de distância de qualquer coisa que está acontecendo no mundo, né? A gente está conversando aqui agora, nesse exato momento, pode ser que daqui a 2 minutos saia uma notícia aí de um ataque bioquímico em algum lugar do mundo em questão de segundos. A gente viu isso muito na pandemia, o quanto foi, se você pega, por exemplo, de novo, eu retorno à minha idade, você pega a Primeira Guerra do Golfo, você pega a Segunda Guerra do Golfo, você vê a gritante diferença de velocidade da informação. No dia 11 de setembro de 2001, às 10 horas da manhã, a transmissão ao vivo de um avião derrubando uma das torres do World Trade Center. Então, você vê quão rápido está a disseminação da informação. E partindo desse contexto, eu lhe questiono, como que, se você hoje chamada fosse, né, a Uniavan tem cursos na área de comunicação também, como que você aconselharia, daria uma dica, ou verbo adequado para isso, você que acha o melhor dentro do seu pensamento, mas como que você falaria para essas pessoas que estão indo para esse mundo de assessoria de imprensa? Eu ia perguntar como que você age, mas você já nos narrou um pouco da tua história, já ficou claro como é que é o teu perfil de trabalho. Mas como que você daria uma dica para esses assessores novos que estão vindo, essa nova geração de assessores, como que eles devem equilibrar a pressão do tempo e a precisão das informações na construção de relacionamento dentro da comunicação institucional? Ou seja, eu preciso lidar com a velocidade e com a informação muito rápida e com a troca de, como você disse, a troca de status quo muito rápido. Como lidar com isso? Muito bem. Vamos citar no caso da Uniavan. Primeiramente, quantos polos de notícias que são informativas, que podem facilitar a vida das pessoas estão ali dentro? Por exemplo, no curso de farmácia existe um projeto que ensina o descarte de medicamento. No curso de ciências contábeis tem oficinas abertas ao público de graça para a gente fazer imposto de renda, quem não tem sabedoria disso. Eu pegaria tudo que a universidade oferece para a população de graça, porque essa palavra de graça é uma mão na roda. Quando você oferece um serviço, não cobra por ele. E começaria por aí. Eu teria que menunciar tudo que a gente faz de graça e toda a equipe teria que saber isso na ponta da língua. E aí, vai trabalhando isso diariamente, é uma rotina, como respirar. O que a gente vai falar que a gente faz de graça hoje para a população? O que a gente vai falar que a gente faz de graça hoje para a população? Isso seria a rotina da empresa. Na questão do tempo, mensurar, a grande dica é monitoramento. Tem que monitorar. Tá na rede social? Beleza, não tira o olho de lá, paga uma pessoa para ficar 24 horas olhando, porque é ali que vai estar o maior propulsor do teu gerenciamento de crise. São eles que vão te avisar onde estão o pepino. Você não precisa andar por aí feito um guarda vigiando. A rede social já está fazendo isso. Eles são os nossos guaritas. Essa é a questão do tempo. Ah, mas o que aconteceu? Alguém foi atropelado no estacionamento da Uniavan. Na hora vai estar no Twitter de alguém, com a hashtag Uniavan. E imediatamente você aciona a tua equipe de estacionamento. O que está acontecendo aí? Você tem que estar muito ligado. Se não está o cara do estacionamento lá, opa, tem uma falha, estamos sem guardas no estacionamento. Você já tem que corrigir e botar isso no release de amanhã de manhã. Estamos com uma nova equipe de estacionamento renomada, formadas em Hogwarts. É o estacionamento mais seguro de Balneário Camboriú, que vai confrontar a verdade da informação da crise, você entendeu? Poxa, mas eu fui atropelado ontem. Pois é, acabamos de contratar a equipe. A gente chega antes da crise, tu entendeu? Aí a comunicação vai te salvar, tá entendendo o que é a assessoria de imprensa? Ela é o teu salva-vidas, se você sabe gerenciar a crise. Essa era a sequência da pergunta. Como que a assessoria de imprensa ela consegue, de uma certa forma, tanto elevar quanto derrubar a reputação de uma organização,
a partir de notícias online. Então, era justamente esse o próximo questionamento, que é o que você estava narrando. Como é que eu mitigo isso? Ou seja, que tipo de ações eu preciso tomar para que a minha reputação online seja elevada na hora que está o momento de crise, como você estava falando, o exemplo foi muito bom, o exemplo do estacionamento, né? E à luz das mudanças nesse cenário que a gente está sofrendo, midiático, onde qualquer um com um celular vira uma estrela de cinema, tá? E nas preferências do público também, como que você adaptaria as estratégias de comunicação para garantir que as mensagens da empresa sejam impactantes e relevantes? Porque eu vi o nascimento da internet, eu sei o quão benéfica ela é, nós da academia temos sofrido muito com isso, por causa do chat GPT, por exemplo, que hoje ele te entrega um TCC pronto, entendeu? Então, tanto que a gente usa o chat GPT como ferramenta estratégica de processo de ensino-aprendizado, mas pisando em ovos. Porque não tira no pé às vezes, tá? Não, assim, ó, aí você, como você falou das estratégias que você tem pelo cheiro, pelo feeling, de saber quando isso e quando é aquilo, nós docentes, a gente sabe a escrita do aluno, a gente sabe a fala do aluno, e do nada aparece um texto rebuscado, cheio de prosódias e coisa arada, a gente sabe que não foi ele que produziu aquele texto. Então, a gente consegue pegar muito disso. Eu não sou contra o chat GPT, eu acho que é uma baita de uma ferramenta, o problema é saber usar isso. Eu gosto muito de metodologia ativa de ensino-aprendizado, mas tem que saber dosar, tanto que eu sou professor e minha esposa também a gente pede para alunos fazerem trabalho manuscrito, folha de papel maço, que eu sei que nessa hora ele está aprendendo alguma coisa. Então, como que, retomando o pensamento, tá? Como que você adaptaria as estratégias de comunicação de uma empresa justamente para garantir que essas mensagens da empresa cheguem de forma impactantes aos seus clientes, a quem eles querem afetar, justamente por causa dessa poluição de informação que as redes sociais distribuem? Bem, vou falar lá do início como é que faria. Eu teria que saber o público-alvo da empresa, marca, pessoa, artista, qual é o público-alvo dele, porque não vem assim, a gente abrange muita gente. Não, não é verdade. Desde o lado político até classe social, poder de compra, onde está o público-alvo deste projeto? É o primeiro passo. Segundo passo, onde ele está inserido? Aí o endomarketing com quem está fazendo. Esse seria o segundo passo. E a minha maior ferramenta vinculada às redes sociais vamos supor que esse nicho me permita ter todas as redes sociais possíveis, desde o Spotify, que também é muito viável para a questão do podcast. Eu abriria um perfil para todas, o mesmo perfil, né, @tetel, para todos os meios, e ali seria a minha peneira de onde eu tenho que ir. Que quem decide o rumo da rede social são os usuários. Eles que vão me dizer se eu estou bem, mal, legal, não. Tem que ter monitoramento e, a partir dali, criar as estratégias. Por exemplo, onde eu atuo hoje, na Câmara de Vereadores. Eu não abranjo toda a cidade de Balneário Camboriú. Certamente o meu ouvinte é um pouco mais letrado, conhece um pouquinho da linguagem legislativa, apesar de nós no rádio estarmos aqui para tornar mais popular este vocabulário, mas ainda assim o estilo musical me garante desde já que o nível, né, a classe social onde eu devo atuar. Neste caso, a rede social é adequada, as peças, os barulhos audiovisuais, as imagens, as fotos, as frases, tudo isso é o nicho, né, que é o trabalho que vai me dar. As redes sociais eu vejo como uma ferramenta de peneira do que eu devo fazer. Mas ele te dá poder de alcance? Também, bem legal. Mas o que adianta eu atingir uma pessoa em outro estado se eu não faço venda pela internet? Não adianta, né? Agora, eu tenho como vender pela internet, ela entrar na minha loja, pedir um produto online e eu mandar para ela, então eu vou estar em todos os estados. Do contrário, eu atuo só no meu bairro. Tem que saber quem eu sou, meu poder de execução como empresa, né? Aí vem o assessor de imprensa e fala: não, você tem que ter um iPhone 15 para fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Aonde você quer chegar? Quem você quer atingir? O nicho é o principal estudo, eu acredito, professor. Muito bem. E quais são os principais desafios que você enfrenta como assessor de comunicação, assessor de imprensa, para manter a autenticidade da marca de um ambiente de mídia que é tão saturado? Os desafios
A mudança, né, de comportamentos digitais, por exemplo, não faz nem 2 anos que o Instagram tinha vídeos de apenas 15 segundos. Hoje você pode botar de 90 segundos. Essas mudanças de ferramentas das próprias redes, né? Os shorts do YouTube é uma novidade também, né? O Stories, eles ficam lançando essas possibilidades comunicacionais cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas. Então, o teu poder de mensurar é testado quase todos os dias, né? E mensurar é uma coisa bacana, mas nem sempre é muito bom, né? Porque você vem de gelo no deserto, por exemplo, vai derreter muito rápido. É uma venda, fica difícil, né? Acho que é esse o desafio, a mudança constante das redes. Que técnicas e que ferramentas hoje vocês dispõem na atividade profissional de vocês? Ou não tem uma ferramenta e uma técnica específica? Isso vai muito do feeling do profissional. Se existe alguma ferramenta que você usa e que você recomendaria, vamos partir do pressuposto que nós temos alunos que são donos de empresa, que quem faz a assessoria e a comunicação é o dono da empresa, ou é um sobrinho que mexe no CorelDRAW, por exemplo. Que tipo de estratégias você acha, ou técnicas que seriam interessantes? Eu vou começar. Não, eu quero que a minha empresa ganhe as redes sociais, eu quero partir para o mundo digital. Nós, da área da gestão, a gente vê o quanto as empresas com administração familiar têm dificuldade de fazer isso, principalmente quando aquelas patriarca lá, de 1960, começou a empresa, isso não existia, e como fazer essa transformação. Então, que tipo de técnicas ou ferramentas você recomenda para uma gestão efetiva, eficiente, de uma assessoria de imprensa ou de notícias para uma organização? Bem, eu gosto muito do Drive, Google Drive, em que toda a equipe tem acesso ao projeto e fica mensurado ali quem acrescentou o seu item e onde está o projeto, como é que está, fez a reunião de pauta, bota o nome lá, a data. Eu gosto muito, eu utilizo bastante o Google Drive na questão de roteiros, em que toda a equipe tem acesso. Mas eu sou meio analógica, tem várias pessoas que são contra isso na empresa que eu trabalho, que eles querem que eu utilize o Trello, esse tipo de ferramenta digital. Eu gosto do quadro branco, professor. O quadro branco na parede, o checklist na folha 4 do teu ladinho aqui na mesa, que é o checklist do dia, e o drive ali, para todo mundo ver, cara, não tem falha. Tu faz o teu planejamento, para tudo isso precisa planejamento, né? Faz a reunião de pauta semanal, desenha o planejamento, expõe o planejamento no Drive, no Google, no quadro branco, fica todo mundo vendo, ele tem que pautar o Marcelo terça-feira, pautar o Marcelo terça-feira. E o Marcelo está na cor verde, que ainda é um sonho, verde esperança. Se na quarta-feira o Marcelo ainda tiver verde, não tiver vermelho, que a determinante foi agendado, alguém aí não fez o seu trabalho. Fica explícito para todo mundo ver. Ah, mas isso é muito exposição. É exposição, que a gente tem um projeto para seguir. Tô nem aí se eu tô expondo. É exposição mesmo. Tem que ficar exposto que não fez o teu papel. Não dá para culpar ninguém. Se tratando de equipe, né? É uma ferramenta que eu uso. O quadro branco. É analógico? É. Muita gente ri, eu sei. Mas ele me ajuda a me lembrar das minhas atividades, das minhas tarefas e a lembrar todo mundo, que todo mundo está responsável por aquele projeto ali. Agora, ô Dani, tu pensa o seguinte, tu está dentro de um órgão público que tem toda uma estrutura financeira, ou toda uma estrutura tecnológica. Quando você trabalha, por exemplo, numa rádio privada, da mesma forma. Se você, por exemplo, for repórter da Jovem Pan, ou da Rede Globo, da Record, seja lá o que for, você vai ter toda a tua estrutura, uma estrutura montada para isso. Agora, você vai ser assessora de imprensa, ou então vai fazer toda a parte de marketing de empresas aqui da nossa região, como essas dos alunos aqui de Brusque, Blumenau, Itapema, Itajaí. Como começar? Monta uma equipe, contrata profissionais para fazer spots. É, qual é a Começa melhor com a qual é a melhor alternativa, entendeu? Assim, eu quero começar, o que eu preciso fazer? Se eu te contratasse para dar uma consultoria para mim e tu me dá uma luz. Então, assim, essas empresas que estão aqui, que estão nos ouvindo, os alunos, e depois nas redes sociais a gente vai divulgar isso, tá, você começa da seguinte forma, como? imersão. Qualquer projeto de comunicação requer imersão. Essa coisa que o áudio do WhatsApp cortou muito, né?
porque tu liga, pede um áudio, nem sabe o ambiente, né? As pessoas tá lendo o texto, isso não, você não está imerso naquele conteúdo, naquele fato. Se eu fosse atuar para gerenciar uma crise de um galpão do Porto, eu iria passar uma semana lá, sendo sombra das pessoas desde o chão de fábrica. Oi, tudo bem? Oi. Tomar café com eles. Imersão. A partir dali, você vai conceber o que você está atuando com quem, porque é a base. O nome já é base, né, professor? É na base. Quando você faz um spot, você já está aqui na ponta da pirâmide. A base é onde tem todos os ingredientes. Se o funcionário é bem tratado, se ele ama aquela empresa. Se ele não ama a empresa, ixi, o trabalho é antes do spot. O trabalho é fazê-lo, aquele funcionário, amar a empresa primeiro. Que é ele que vai dizer que a tua campanha midiática é uma mentira. Então, eu acho que é a base. A imersão na base é o primeiro Dentro, passo. dentro dessa tua experiência profissional ao longo desses mais de 15 anos de atuação, você já deve ter vivido N situações que foram frustrantes para ti, assim, meu Deus, eu vou dar um exemplo de consultorias que eu fui fazer, que na metade da consultoria eu botava a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, não vai dar certo. E aí, porque as pessoas não compram ideia, porque são muito arcaicos no pensamento, e claro, preservando nomes de organizações, vamos respeitar a ética e o compliance, mas que tipo de coisas que você vivenciou que você agora aconselharia para os nossos alunos aqui, ó, se você for fazer comunicação institucional, se você for fazer assessoria de imprensa para a tua empresa, não cometa estes erros, coisas que você vivenciou. Eu acho que o primeiro é o protagonismo não pode estar no dono da empresa. É a primeira coisa. O, o cliente que quer estar no post, quer que tenha um nome citado no release, ele tem que mudar a assessoria de imprensa para a pessoa dele e não para a empresa. Esse é o primeiro entrave de contratações que eu tive e continuo tendo até hoje. Mas hoje eu estou mais madura, eu já faço o que a pessoa quer, mas já alego, olha, é melhor fazer uma assessoria de imprensa para o senhor, então, trabalhe o seu nome e depois o senhor pode ter mais de uma empresa para trabalhar. Não, ele quer pegar carona no nome da empresa que já existe. O velho da van é um exemplo. A van já existia, tinha toda a sua força consolidada, e ele foi se infiltrando aos pouquinhos, e hoje existe a van e o velho da van. Mas nem todo mundo tem essa barganha, né, essa possibilidade, essa grana toda, esse envolvimento político, porque as eleições do Bolsonaro o ajudaram muito a aparecer, e esse entrave entre a vaidade do dono da empresa, do dono da marca, e a empresa como um todo, né? Ele quer que a marca fique famosa, mas ele não se desvincula dela. Então, eu estou trabalhando dobrado e recebendo por um. E casos de sucesso, então tá, a experiência profissional te mostra que quando a pessoa física quer se sobrepor à jurídica, acaba tendo problema, mas na contramão disso, sucessos que você teve em implementações de planos de assessoria e comunicação organizacional, que o gestor da empresa tomou tais atitudes, ou seja, o oposto disso, de experiências profissionais boas que você teve, para você dizer para quem está nos ouvindo, haja dessa forma. Ah, eu tenho um que é o meu preferido, que é o mais recente, que são os cadernos institucionais produzidos aqui na Rádio Câmara. O que é um caderno institucional no rádio? Sabe a revista que você folheia só sobre aquele determinado assunto? É isso, só que ao invés de você folhear, você ouve, como uma propaganda de rádio. E a gente mudou o comportamento de várias pessoas. Nós já estamos na 10ª edição, porque a gente pega um tema que abrange todo mundo, por exemplo, a violência contra a mulher. Aí nós pegamos a delegada da Delegacia da Mulher aqui de Balneário Camboriú, estudamos quais são todos os tipos de violência da mulher, e aí ela fala na propaganda de rádio, eu sou a delegada Ruth Hen, violência verbal é isso, 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 isso. Busque ajuda de uma delegacia. Nós estamos lá com uma sala lilás esperando por você. A gente escreve o que é uma violência patrimonial, violência verbal, violência psicológica, que não é só a violência agressiva que existe, existem várias outras. E isso mudou o comportamento de pessoas porque chegou o resultado até nós.
E hoje a assessoria de imprensa que eu estou fazendo na questão de jornalismo institucional, que também é uma assessoria de imprensa, neste caso de maneira governamental, né, porque é a Rádio Câmara, mudar o comportamento. Se eu mudar o comportamento de uma única pessoa, o meu papel de jornalista está feito, seja na assessoria de imprensa, seja na assessoria de notícias. Não é necessariamente uma notícia ali, né? É uma informação que eu estou dando. A questão do autismo é o caderno institucional que está no ar agora, que o autismo pode chegar até depois dos 26 anos. Tem diagnósticos de autistas depois dos 30 anos, e as pessoas não sabem disso. Aí você vai no mercado e vê as pessoas comentando, eu ouvi na Rádio Câmara que o autista pode ser isso, 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 eu acho que aquela pessoa é autista, sabe? Você mudou a ótica daquela pessoa com um trabalho institucional bem feito, bem aplicado, é muito satisfatório. Eu fico muito feliz. Que legal, quando a gente faz o que ama, a gente vê o resultado. A gente, como docente, às vezes a gente faz papel de psicólogo em sala de aula, e quando a gente consegue mudar a vida, você tem, sei lá, 150, 200 alunos por semestre, e no final, até esses dias, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais de um comentário de um aluno, e até eu fiz um breve comentário, coisas que o dinheiro não paga. Então, quando você vê o quanto você pode transformar a vida de um aluno com o conhecimento que você transmitiu para ele, isso não tem valor financeiro. Então, eu acho que é muito gratificante. Eu já tive N vezes essa sensação de você ver um aluno defendendo um TCC que você orientou, você é paraninfo da turma e você estava fazendo um discurso para aquela turma que você fez uma participação pequena. Tipo, eu fui paraninfo uma vez numa turma que deu aula no último semestre para eles, no último semestre, e eu fui paraninfo da turma. E eu me perguntava, caramba, esses caras estão 4 anos aqui no curso, passaram 200 professores na mão deles, eu fui o último, a última disciplina, na sexta-feira, e fui paraninfo da turma. Então, isso é muito gratificante mesmo. Ô, Dani, a gente tem aí TikTok, a gente tem, eu sou meio avesso um pouco essas redes sociais da minha filha, que é a minha personal styles, né? Foi ela que me ajuda a fazer essas coisas. Nós temos aqui na sala empresas de renome da área de saúde ocupacional na cidade de Brusque, nós temos aqui na sala alunos da rede de supermercados, empresas conceituadas do ramo supermercadista, da rede de investimento, na indústria automotiva. Essas empresas, independente do seu ramo de atuação, o que tu entende que é interessante? Que eu tenha uma participação diária nas redes sociais, que eu tenha, eu mesmo faço postagem no meu LinkedIn no meu Instagram, eu faço diariamente, e aí eu depois já usei estratégia de fazer semanalmente para não ficar tão maciço, tão massivo, ficar enchendo o saco. Como lidar com isso? Ou seja, qual é a periodicidade que eu faço isso? Qual a rede social é mais interessante para fazer isso? Como que o assessor de imprensa, marketing, ele consegue me ajudar nesse ponto? Bom, professor, tem que diferenciar se é a empresa ou a pessoa, né? Porque se é pessoa, pessoal, como a sua filha Clara, por exemplo, que é da área da dança, é adolescente, se ela quer entrar no mundo das redes sociais, ela tem que fazer, em média, 40 stories por dia. É um reality show, é um trabalho árduo e que dá bastante resultado. Né? Ela pode fazer publi, fala, estou aqui usando esse blazer e tal. É o nicho dela. É o que ela quer, que são visualizações e seguidores. Para a empresa, eu com este meu instinto institucionalizado e noticioso ao mesmo tempo, eu aconselharia o cliente a ter algum acesso com causas sociais. Ah, mas você vai fingir que está ajudando? Não. Pega toda a empresa, vamos pensar no lance de supermercado, né? Todos, faz uma campanha lá dentro para todos doarem sangue. Aluga um ônibus, nesse dia a equipe da manhã vai sair mais cedo, vai dar uma crise de tempo ali, abre o mercado 1 hora mais tarde, vai ter prejuízo? Vai, mas é um investimento. É um investimento que está se fazendo, criando uma notícia que vai bombar e pode vir até ser uma notícia nacional. Pensa, imagina o supermercado, abriu 1 hora mais tarde, alugou um ônibus e levou todo mundo para doar sangue. É um exemplo a ser seguido, vai virar uma notícia nacional com certeza. No caso da segurança do trabalho, o senhor falou, né? O mês de abril é o mês verde da segurança do trabalho. Eu faria o mês todo criação de notícias, lives, exemplos, pegaria pessoas
que já caíram do prédio e perderam a perna porque não usou o EPI, sim, seria bem dramático, para exibir o quanto a segurança do trabalho é fundamental. Então, eu usaria o drama da causa social a meu favor no mês Abril Verde, por exemplo. Isso seria anual. Eles viraria Abril Verde como se fosse o Oktoberfest, que acontece todo mês de outubro. Todo Abril Verde lança-se a campanha comunicacional daquela empresa que atua com isso. Eu uso Mas, causas sociais nesse projeto. mas como que... Mas eu entendi o que tu falou, concordo em gênero, número e grau, mas agora me pintou uma dúvida aqui na cabeça. Como, porque do mesmo jeito que eu devo ter uma divulgação grande do lado bom desse ato que a organização está fazendo, e como lidar com as pessoas que vão do outro lado falar que é sensacionalismo? Não, não vai ser sensacionalismo, porque vai ser tudo muito bem trabalhado. Não sou só eu, assessor de imprensa, e meu relacionamento com jornalistas que está falando isso, não. O meu endomarketing é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que quem ama a empresa e vai doar sangue, ela vai doar sangue de verdade. Ela não é midiática, não está com um tiro, um revólver na cabeça, vai lá doar sangue. Ela vai ser tocada por aquilo. E antes disso, ela já ama a empresa. Os funcionários da Avan, se tu for ver, eles defendem com unhas e dentes aquele emprego ali. Eles amam a Avan. E nem ganha tão bem assim, tá? E trabalha final de semana e feriado. Mas ele tem esse trabalho de endomarketing muito bem feito. Então, qualquer coisa que ele fizer, o funcionário dele é o repórter dele, entendeu? Então, se vier essa hashtag negativa, o que está acontecendo? O meu monitoramento de mídia. Opa, falaram que é sensacionalismo. Respondo na hora, porque é mais o meu nome no algoritmo funcionando. Então, eu uso isso a meu favor. É gente falando de mim. Aí, aquela frase, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Na rede social é isso hoje. Os algoritmos bombando. Léo Lins que o diga, né? Léo Lins que o diga. E aí, como tu pagou o tráfego, tu vai chegar na pessoa ideal, que são os grandes veículos de mídia, ou as grandes associações supermercadista, e o teu network só vai aumentar, e a tua cabeça de benfeitorias só vai surgir mais ideias, entendeu? Eu acho que a comunicação institucional tem que ser vinculada em mudar o comportamento ou ajudar alguém. Só aparecer, nem a Coca-Cola consegue mais. A gente, na área da gestão, quando a gente vai falar de planejamento estratégico, e eu acho que já passou mais de 15 os que eu já fiz para algumas empresas, a gente prega muito que tudo começa com a definição da missão, visão e conjunto de valores. E vendo você fazer as suas explanações, me vinha muito na cabeça isso, cara, isso é muito diagnóstico organizacional, ou seja, qual é a missão, qual é a visão e qual é o conjunto de valores que essa empresa tem definido, ou seja, a missão é para que ela existe, a visão é como ela quer ser vista e os valores são os pilares éticos e morais que constroem essa organização. E quando você fala dessa parte do marketing, eu concordo em gênero e número e grau, porque o primeiro a vender, quando a gente fala da Avan, a gente está enaltecendo, inclusive, que o quanto eles conseguem vender a imagem a partir de dentro da organização. Que depois fica muito mais fácil você vender. Eu cansei de ver propagandas, por exemplo, de produtos sendo feitas por grandes celebridades na TV. Será que esses caras usam esses produtos mesmo? Então, assim, Exatamente. Fica bem chat GPT, né? A pessoa não usa. será que quem usa Corega Tabs, usa Corega Tabs mesmo? Então, e aí, nessa pegada da IA, da inteligência artificial, minha carreira profissional ela começa com a área da tecnologia no meados dos anos 90, mas eu sou meio avesso nesse monte de tecnologia de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial, o uso das inteligências artificiais, e agora o YouTube e o Google agora vão anunciar um monte de ferramenta de inteligência artificial, inclusive a Meta anunciou essa semana uma ferramenta que o próprio WhatsApp agora vai ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai produzir textos e vídeos para você só falando com ele. Como lidar com isso e saber diferenciar, já que a inteligência artificial vai estar trabalhando para mim, como lidar com essa produção de conteúdo sendo derramado nas redes sociais e o quanto disso tudo que está sendo produzido, e que é o que você fala, tem o dedo da pessoa que está lá na frente do computador digitando, ou está com uma prancheta na rua tomando dados e informações. Que futuro você vê para o mundo da comunicação?
É um pouco bizarro, sabe, professor? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma matéria, como aconteceu hoje, a nossa pauta era alunos com altas habilidades. Porque não se fala superdotado, é errado. Isso a gente sabe porque falou com a mãe, falou com o médico, falou com o especialista, então somos jornalistas preparados, mas chegamos errando. Chegamos falando errado até que o profissional nos corrigiu, mas ó, o tratamento que teve, o tempo que teve, a apuração que teve, pesquisa. Aí, se tu vai botar altas habilidades no chat GPT, imediatamente ele traz a palavra superdotado. Então, você comete uma gafe se confiar 100% dele, entendeu? Existe também casos de cidades. São Miguel do Oeste, eu acho que nós tínhamos uma fonte. E quem é de São Miguel do Oeste? Não conhecemos ninguém de São Miguel do Oeste. Ai, tem que falar uma proximidade, um bairro, qualquer coisa. Ah, bota no chat GPT, disse um estagiário. Aí veio bairro São Miguel do Oeste, várias coisas erradas, nome de rua, pronúncias erradas. Falei, outro, não tem como confiar. E é aí que está a minha esperança. Eu acho que a quantidade de falhas vai ser tanta que vão surgir ferramentas que te garantam a organicidade do trabalho e do profissional. Acho que o orgânico, o meu lindo quadro branco, sempre serão destaques, porque eles. Sabe quando é glitter que pega, não sai mais? O orgânico ele pega e não larga do projeto. Fica explícito que ele é orgânico para quem o contratou. Você fica até com o aroma do lugar, porque você estava em campo, você fez a imersão. E é uma coisa que a IA não tem, né? Ela tem praticidade, aquele texto rápido. Tipo o Twitter, que preparou a gente há mais de 10 anos em minuciar tudo em 140 caracteres. Faz isso como ninguém. Mas tocar o coração, mudar comportamento, fixar no pensamento, eu acho que isso ela não consegue. Você é uma profissional de rádio e eu escutei o professor Mário Sérgio Cortella uma vez numa palestra falando que ele tem um quadro na CBN, e ele falava justamente desse quadro. Foi uma palestra que eu assisti dele, ele falou isso na palestra. As pessoas hoje passam mais tempo ouvindo rádio do que vendo televisão, porque eu não estou ganhando um real para falar isso, mas eu sou ouvinte assíduo da CBN, então os meus filhos, inclusive, sabem a musiquinha, a Repórter CBN, as maiores notícias do dia, a cada 30 minutos, é o que toca no meu carro. Esse mundo digital, aspectos de comunicação, midiáticos, TV e rádio vão perder espaço, e as redes sociais vão dominar, porque, como você falou, hoje qualquer um pega o microfone e tem um podcast. Eu tenho muita vontade de ter o meu, mas eu acho que não é a hora ainda. Eu tentei fazer um canal de YouTube, desisti na metade do caminho, porque é aquela febre, eu vou fazer, e eu fico me perguntando, eu vejo um monte de gente tendo podcast, tudo quanto é coisa, às vezes eu também fico pé da vida que tu vê podcast sem beira nem eira, não tem Não contexto. funciona o nicho, né? A Isso, internet tem um nicho. e aí a internet você pode tudo, então aí você vê programas de internet, programas de rádio sem nenhum tipo de filtro. Eu ainda sou meio arcaico com esse tipo de coisa. Eu acho que, como um bom virginiano, que só tem que se organizar, tem que ter pauta, você tem que saber o que você vai estar falando, não vim falar besteira. A internet, as mídias sociais, as redes sociais, vão ocupar efetivamente o espaço da TV e do rádio, ou isso nunca vai acontecer? Eu sou uma profissional do rádio, sou adepta ao rádio. O rádio hoje está na TV, porque os podcasts são todos audiovisuais, mas com o microfone e o estilo do rádio lá no cenário. O rádio é infindável, o podcast nada mais é do que um programete de rádio, só mudou de nome e de plataforma. A TV eu acho que vai virar a internet, né? O custeio para se ter uma TV, uma equipe de TV, é muito alto para as empresas. Estamos aí com o exemplo da NSC, a RBS foi comprada por eles são do ramo de farmácia, está dando um preju daqueles, estão botando só técnicos, meninada nova, não tem reportagem, é tudo, estamos aqui, não tem mais o conceito noticioso, é tudo informativo, cada vez a qualidade diminuindo mais. Por quê? É caro manter uma TV, muito caro. O que ela está fazendo? Ela está integralizando a comunicação. Então, você compra um espaço na TV, ganha no rádio, ganha no impresso e ganha na mídia digital para poder segurar a TV. A TV eu não consigo te dizer se ela vai durar, tá?
Mas o rádio é o pai de todas as comunicações. Meu Deus, desde o tempo da guerra, imagina, não tem como. É o meio, é a fala, né? É a voz. Não precisa de nada, Você, é só de ouvir. você aconselha essas empresas que estão aqui agora nos vendo e nos ouvindo, grandes empresas, inclusive aqui da região de Brusque, Blumenau, Florianópolis, Itapema, eu algumas vezes já me vem na cabeça a ideia, inclusive, de oferecer esse tipo de produto com profissionais do teu gabarito, por exemplo. Eu tenho 2 ou 3 amigos que são professores, vou falar o professor Christian Neumann, que é um cara que tem uma grande admiração por ele, tem um canal dele agora, tem um podcast dele na área de comércio exterior, o Arlon Pereira, que é um cara que tem uma admiração muito grande, da Royal Cargo, por exemplo, que tem o Tons e Tons, que é um podcast voltado só para coisas do comércio internacional. Tu acha interessante as empresas? Eu falo isso porque a empresa que eu trabalho tem uma ideia de desenvolver um podcast também, um encontro, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês. Tu acha interessante as organizações partirem para essa pegada de ter o seu podcast, justamente para ficar discutindo os temas relacionados ao produto que eles comercializam? Tudo depende do planejamento. Na minha opinião, quem está falando isso é Daniela Medeiros. Por exemplo, a empresa que já citamos aqui da segurança do trabalho. No mês de abril, o Abril Verde, que é o mês relacionado a essa institucionalidade, eu acho que ele deve abusar disso, o mês todo, todo dia, e aí a permanência é também um grande chave do negócio. Ele tem que fazer 5 anos, todo mês de abril ele faz isso. Ele já criou uma notícia, há 5 anos a gente faz isso, até virar uma década, vira um costume, vira um nicho. Neste caso específico. Agora, para ser diário, professor, é trabalhoso fazer um programa diário. Você tem que ter muita pauta para isso e também tem que ter o que falar. Há de se pensar. No caso dos seus clientes ou professores que o senhor citou, do comércio exterior, meu Deus, uma imensidão de temas tem, né? E moramos num porto ainda. Eu acho super viável, inclusive digno de monetizar esse tema. Agora o outro tema, que é o tons e tons, desculpa a minha ignorância, não conheço. Quando o senhor diz produtos importados, é o quê? Grandes importações? Não, não, Contâneos? não, Foi? não, ele é um agente de carga, ou seja, ele faz importações e exportações. Tons e tons vem de toneladas, entendeu? Então, Ah, ele é um então, é um nicho. isso, né? Ah, segmentado. Então, tudo está lá no estudo de quem é você, onde você quer estar, extremamente segmentado, né? Digno de monetizar também. Porém, requer pesquisa, né? Um tema desse. Não dá para sentar, abrir o microfone e chamar o cara que cuida do estacionamento, né? Tem que ter pesquisa, convidados, pautas, números, dados, um jornalista por trás apurando tudo isso. Muito bem, o meu último questionamento, eu tinha falado uma parte nossa da conversa, o profissional jornalista, o profissional relações públicas e o profissional da publicidade e propaganda, são rivais ou são parceiros? Olha, o RP é um pouco avesso ao jornalista, porque ele era o assessor de imprensa antes, mas ele não se aprofundava tanto no tema, ele mais fazia o relacionamento externo, né? Ele tem esse elo entre levar a empresa para a visibilidade. Com o surgimento do jornalista nessa área, o aprofundamento se tornou um pouco mais conciso. Ele é interessante, ele faz a gente divide os trabalhos. Digamos que o jornalista e o RP, eles estão ali, ó. Eu nem tenho dados de como está esse curso e a busca por ele nas universidades, mas eu acredito que todo mundo vai para o jornalismo, porque acaba fazendo a mesma coisa com um que a mais, que é a textualização, né? Não sei como vai ficar essa profissão. Desculpe se tiver algum RP me vendo e assistindo, faz uma hashtag aí que eu vou gerenciar essa crise e vou atrás dessa sabedoria. O RP eu não tenho conhecimento, só sei que eu estou pegando as vagas que ele não ocupa. O publicitário, imagina, ele é o nosso parceiro, é como yin e yang, sabe? Direito e esquerdo. São duas coisas em comum. Eu preciso da arte, da publicidade, dos sons, da visão dele de amplitude, e ele precisa de mim para capturar as informações. Então, eu não consigo trabalhar sem publicitário nas minhas estratégias comunicacionais. Aliás, a primeira coisa que eu procuro é um designer vinculado à publicidade, em agência de publicidade, né? Porque o visual é muito estratégico hoje, né? Ô, Dani, um ponto de alerta.
eu tinha dito a última, mas agora você fala um negócio que me chamou a atenção, porque como eu, durante muito tempo da minha vida, fiquei arrumando computador, comecei como técnico de informática, e é como falar que é administrador sem ter o CRA no bolso. Ah, não, você não é administrador, você é bacharel em administração. Esses dias eu encontrei uma pessoa, eu sou contador, tá, tem CRC? Não, então você não é contador, você é bacharel em contabilidade. A gente sabe que tem o RP, que tem o PP e que tem vocês jornalismos e vocês transitam entre vocês. Eu posso estar sendo leviano e errado no que eu estou falando agora, mas tanto um RP quanto um PP quanto um jornalista, eu acredito que conseguiriam de assessoria de imprensa, assessoria de notícia, assessoria de comunicação organizacional, eu acredito que vocês conseguem, os três profissionais conseguem passar por isso. Cada um deles com um pouquinho de mais ou um pouquinho de menos, né? Você pega um jornalista, talvez ele não tenha tanto conhecimento na área de design, de produção, de peça publicitária, como você vai pegar um cara da publicidade, que o cara é um monstro, constrói peças publicitárias maravilhosas, mas tem dificuldade de produzir um texto. Né? Então, acredito que as virtudes de um RP, de um PP, de um jornalista, cada um deles tem as suas virtudes e as suas deficiências. As empresas que não contratam uma profissional como você ou como os teus pares aí de RP e de PP, e eu parto do pressuposto, igual retorno a você, moleque de 17, 18 anos se acha o influencer digital, e eu já trabalhei em algumas empresas que contrataram esses caras e largaram a comunicação institucional na mão desses caras. O que tu me diz a respeito disso, desses caras que não têm essa formação, não têm essa bagagem, essa preparação, são influencers digitais e são contratados a peso de ouro para tocar marketing dentro das organizações? Olha, professor, a partir de 100 mil inscritos no YouTube, ele começa a monetizar. Aí ele tem duas vertentes para seguir. Ou ele se profissionaliza e vira aquele cara de sobrenome Neto, que eu não sei como é, o nome dele, mas ele é milionário por conta disso, ou o Whindersson Nunes. Esses caras foram espertos. Conseguiram 100 mil inscritos em questão de 15 dias. Já se profissionalizaram. Chamaram quem? Os comunicólogos, que é como a gente chama os três profissionais dessa área. Todo mundo faz um pouquinho de alguma coisa, mas se não faz, contrata alguém que sabe fazer. Então, são comunicólogos atuando por trás desse sucesso. Ou você fica no escuro, e eu não sei se esses caras ganham o dinheiro que ganham sem ter uma equipe comunicóloga muito forte por trás. Eu acho impossível, que eles estão em todas as mídias, eles vão nos programas de TV. Alguém mandou um release para aquela redação lá, para o programa de TV chamá-lo. Não foi ele que está em frente à câmera, sabe? Ele não tem tempo hábil para isso. Ele não tem as palavras estratégicas para convencer a redação que ele é interessante. Ele sabe ligar o microfone e falar no improviso um monte de coisa. Como é que eu vou convencer a redação de que eu mereço estar lá no Serginho Groisman? Aquelas pegadas de cunho social, aquelas estratégias que o comunicólogo conhece. Não existe influencer sem alguém por trás, professor. É ilusão isso. E agora, você vai ter aí esses alunos nos ouvindo, nos assistindo, e lá é onde a gente vai divulgar nas nossas redes sociais ainda, uma mensagem para quem pensa em colocar a sua empresa no mundo digital, pensa fazer com que a sua marca se alavanque, uma frase ou então uma orientação tua. Você, gestor, que quer isso, faz o quê? Você que quer estar neste mar, leva o colete salva-vidas, porque as ondas te derrubam. Se tu não sabe nadar, já era. Não vai despreparado. Não é uma fotinho lá no iate que vai fazer você demonstrar que está de bem com a vida. Muito pelo contrário. Pode ser um tiro no pé, inclusive. Muito bem, Daniela Medeiros, quero agradecer. Dani, deixa aí os teus contatos, o teu telefone, o nome da tua empresa, como é que as pessoas te procuram, tá? E a gente já percebeu que esse mundo da comunicação institucional, da comunicação organizacional, vai, já que a gente está falando de propagandas e marcas, vai que nem a Amazon, de A a Z, então eu entendo que independe do tipo de empresa, aonde a empresa esteja, o tamanho dela, a palavra-chave você fala, a gente da área de gestão gosta muito, que é planejamento, eu acho que se partir do planejamento tudo daria certo, para que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui consigam entrar em contato contigo, conhecer o teu, se vocês quiserem, alunos, tá? Peguem o contato, entrem em contato com ela, peçam para ela, peças publicitárias que ela produziu de áudio e vídeo,
para vocês conhecerem o trabalho da Daniela, e eu tenho certeza que tudo isso que ela falou e que ela mostrou para nós do conhecimento técnico, teórico e prático que ela tem, pode ajudá-las. Então, aí divulga o teu produto, já que a gente está falando disso. O meu produto ainda está no planejamento, professor, porque diferente de simplesmente estar no Instagram e postando fotos do que eu faço no dia a dia, eu tenho um projeto de um aplicativo. E ele está sendo desenhado por um responsável técnico, em que você baixa o aplicativo e ali tem todas as nuances comunicacionais que eu atuo e que você pode se sentir atingido, né? A abrangência dele é muito grande, desde locução de rádio até assessoria de empresa institucional, governamental. Este aplicativo, em breve irei lançá-lo e certamente vocês vão ver os meus releases pulverizados nas mídias locais, porque eu não quero abraçar o mundo, quero abraçar aqui a minha região. Sou mãe, tenho 2 crianças pequenas, então não posso trabalhar 24 horas por dia. Então, o meu sonho é breve, pequeno, e o meu Instagram pessoal é Daniela, com 2 L's, medeiros.voz. Ali eu faço pequenos orçamentos, mas o meu foco agora está no meu aplicativo. Precisando me conhecer pessoalmente, eu sou a coordenadora do Departamento de Jornalismo da TV e da Rádio Câmara, da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A minha contratante é a Roxette, estou até com o uniforme, que é uma empresa audiovisual, a maior produtora de cinema do sul do Brasil. Eles têm essa licitação aqui, eu sou funcionária deles, e não da Câmara de Vereadores, nós prestamos um serviço para eles aqui, por meio de edital. E se você quiser falar comigo pessoalmente, passa aqui na Câmara de Vereadores, aqui tem o melhor café da cidade. Vem assistir uma sessão dos vereadores. É bom conhecer o Poder Legislativo, é muito bom. Beleza, beleza, Dani. Gente, quero agradecer a vocês que pararam aí 1h30 para assistir essa gravação. Ela foi feita exclusivamente para os alunos de gestão de negócios e varejo, disciplina de comunicação organizacional e endomarketing, tá? Era o segundo encontro, né? O terceiro a gente teve ontem, mas a gente estou divulgando a Uniavan, evidentemente, isso vai ser, vou subir isso para as nossas redes sociais, porque eu acredito que foi uma conversa muito rica, né? Conheçam vocês, que além dos alunos que vão assistir, quem mais for assistir agora, conheçam a Uniavan, nós temos curso, inclusive, na área de comunicação, contratem profissionais gabaritados, assim como a Daniela, justamente para não cair nas armadilhas que o mundo digital nos proporciona. Daniela, muito Professor, obrigado. por favor. Por favor, claro. Então, das empresas, não posso deixar de agradecer o meu contratante, que é a Roxette, também divulgar o serviço deles, o audiovisual que eles produzem é coisa de cinema, tanto que eles produzem cinema. Então, se você quer investir num vídeo, não pega o cara que filma casamento, vai numa empresa que produza cinema. E eu deixo aqui a indicação da Roxette, @RoxetteOficial, para qualquer tipo de planejamento estratégico de garantia na questão do audiovisual. Professor, muito obrigada. Obrigado a você, Dani. Obrigado, gente. Obrigado à equipe aí que permitiu que você pudesse fazer a transmissão direta do teu trabalho, a Roxette, por exemplo, por ter cedido espaço da profissional a quem você pertence, a empresa que você pertence, e aos alunos com as suas empresas, Rosângela, Alexandre, Leonardo e companhia, que são donos de grandes corporações aqui na região, e temos a grata honra de tê-los como alunos da Uniavan. Aproveitem o conhecimento que a profissional Daniela Medeiros ali passou para a gente, gabarito, tá? Entrem em contato, se vocês depois qualquer coisa não pegaram contato direito, me chamem no WhatsApp e eu passo para ela, tá? E vocês que estão assistindo no YouTube, no Instagram, e onde quer que seja, deixem seus comentários, suas críticas, elogios, sugestões, que isso tudo muito bem-vindo. Dani, obrigado, tá? Fica com Deus, lá das tuas meninas lá, beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, tchau, obrigado.